primeira coisa que eu acho interessante dizer é que, para mim, que trabalho com economias, outro tipo de economias, e sobretudo aquilo que nós designamos, que há ainda um debate sobre isso, de economias solidárias, é muito interessante porque ninguém ligava nenhuma, toda a gente achava extremamente impertinente essas experiências, aqui em Portugal, quero dizer, e de repente, não é? Quase de repente, as economias solidárias passam a ser um tema. E passam a ser um tema que as pessoas querem estudar, querem descobrir, querem aprender. Acho interessante porque, ao mesmo tempo que esta discussão está a começar a emergir com muitos viés, vamos dizer assim. Ou seja, estamos a falar de economias solidárias misturando muitas coisas. Hoje em dia o que há mais é lojas solidárias, todos os dias vemos, arranjou-se mais uma loja solidária ali, não sei o que, distribuir alimentos para os mais necessitados e tudo é solidário. E em Portugal, pelo menos a percepção que eu tenho é que esta discussão está a evitar, ou pelo menos não está a esclarecer o fundamental do que nós já sabemos sobre aquilo que nós designamos de economias solidárias e que já há um corpus teórico e um corpus académico importante, não tanto de produção portuguesa, porque não havia de facto experiência nem grande motivação, embora eu tenha trazido o corpus de experiência já académico que existe em Portugal para vos mostrar, mas que é recente, mas que é uma questão que tem gerado muitos estudos e estudos de doutoramento, portanto, ao mais avançado nível, tanto na Europa como na América do Norte ou América do Sul, nomeadamente nestas, e quando eu falo Europa, falo mesmo na Europa rica, falo sobretudo França, Reino Unido, onde estas matérias têm sido muito tratadas e muito tratadas tanto ao nível social, como políticas locais, como também ao nível académico. Portanto, é interessante Portugal estar-se a abrir, a partir de um marco de crise, vamos dizer assim, para este problema, em que começamos a pensar assim, será que a escassez atinge também as alternativas? Não há mais caminhos? Ou seja, estamos condenados e condenadas a este panorama? É uma pergunta perfeitamente legítima. Que há pessoas que respondem, não, desculpem lá, não há cá voltar, não sejam inconscientes. É assim, e se não for assim, é pior ainda, porque o nosso discurso político dominante é este. Não, vamos cumprir o que a Troika mandou? Não, vamos até cumprir mais do que a Troika mandou. E, portanto, apresenta-se uma escassez completa, quase de alternativas. O que eu vos venho apresentar é a possibilidade de uma economia de abundância. Portanto, um governo da casa solidário, porque ele traz abundância a vários níveis e em vários aspectos da vida de todas e de todos que nela se integram. É a solução? Eu digo já, não me parece. Não. A panaceia, por aqui a gente vai resolver os problemas do mundo. Não é verdade. Agora, que pode abrir caminho, nós não sabemos o que estará para a frente, abre muitos caminhos, Nós, na Granja do Lumeiro, quando começámos a trabalhar com as economias solidárias e introduzimos a moeda social, o nosso problema de partido foi a pobreza. E isto não é de agora. Há 7 anos, 8 anos, nós sabíamos que havia pessoas muito pobres, sem acesso à moeda para adquirir bens essenciais. E uma faixa de população significativa. E nós não tínhamos nem vontade de fazer assistencialismo, nem recursos para fazer, digamos, distribuição humanitária ou políticas humanitárias no sentido mais comum da palavra. Nós quisemos entrar pela luta contra a pobreza através de uma política local de transformação social. E foi assim que as economias solidárias surgiram. E não inventámos nada, apenas por acaso. Nós tínhamos trabalho, como vos disse, sempre fomos uma associação muito local e ao mesmo tempo muito internacionalista, e ouvimos falar disto com companheiras nossas do Brasil e da Argentina,
e aprendemos algumas coisas e começámos a trabalhar com a nossa comunidade da Granja do Meio, da freguesia, sobre isto. E começámos a criar uns mercados com recurso numa moeda local e depois, mais tarde, abrimos uma mercearia, porque os mercados eram todos os meses ou de 2 em 2 meses, e depois abrimos uma mercearia aberta todos os dias em que se compra e vende com recurso da moeda local, ou social. É interessante porque sobre esta experiência da Granja do Lumeiro, a nossa maneira de documentar foi escrever. Mas eu, com os meus estudantes na Escola Superior de Educação, como trabalho também com o desenvolvimento local, fizemos várias experiências, sobretudo de criação de moeda local e de mercados solidários. O recurso da moeda social não é exclusiva, ou seja, não funciona de per se, não funciona em circuito fechado, em primeiro lugar. Funciona sempre complementando ou suplementando a economia, por isso é que eu vos digo, isto não é a resposta, isto não é uma organização económica que nos permita dizer é possível mudar deste regime económico para este regime económico. Estes regimes económicos podem coexistir, muitas vezes com conflitos, ou em tensão, ou harmoniosamente. É um processo sempre comunitário, ou seja, a comunidade decide os limites ou o alcance, a abrangência que esta economia pode ter. Estão a perceber? Por exemplo, nós na Granja do Lumeiro, que é uma freguesia rural, e nomeadamente as pessoas que menos recursos têm são senhoras que são agricultoras, a maior parte dos recursos postos no mercado eram produtos da terra. A não ser pessoas como eu, que levavam serviços de saúde, ou outros jovens que eram voluntários e voluntárias, que levavam outro tipo ou pequenos empresários locais, que levavam o fotógrafo, por exemplo, fazia fotografia, ou outras pessoas que levavam outro tipo de produtos. Era isso, a comunidade tinha ali ao seu dispor os recursos que ela própria era capaz de gerar. Estão a perceber? Portanto, se eu não consigo gerar dentro de uma economia solidária com moeda social, combustível, vou continuar a ter que o comprar. Agora, até onde isto pode ir até milhões de pessoas. Na Argentina, no auge da crise, milhões de pessoas estavam a trocar com moedas sociais. E mais, fazia câmbios, e que o colega já perguntou, a verdade é que as pessoas muito rapidamente aprendem. As pessoas na granja, a nossa moeda é a granja, chama-se granja. Eu queria-vos dizer que as coisas não são fáceis. Isto é uma nota de 10 granjas. Mas as pessoas, quando nós fizemos na ESEC, a comunidade era outra, o lastro era outra, a moeda era outra, era o ESEC. E as pessoas da granja que quiseram vir participar no mercado aqui no Coimbra, trouxeram granjas. E elas acharam muito injusto chegarem, terem a sua moeda social. São pessoas, estamos a falar de pessoas que nós consideraríamos velhas, quase iletradas, agricultoras, senhoras, a maior parte, alguns cavalheiros, mas poucos, chegaram lá e disseram, mas nós agora temos que, não podemos usar as nossas granjas. Epá, vá falar com o banco. Foram com o banco e lá criaram um sistema de câmbio e cambiaram granjas por execs. Portanto, como vêem, a comunidade encontra as suas formas. Há contradições, há injustiças, há sim senhor. É preciso que a comunidade continue a trabalhar e encontrar as saídas para os problemas que cada comunidade vai encontrando. É, sobretudo, um trabalho extremamente comunitário e de grande democracia participativa, em que as pessoas têm que participar nas decisões. E nem todas as comunidades se organizam de maneira igual. Eu estava também ali a contar, por exemplo, há municípios em Espanha e em França que já emitem moeda local, moeda eletrónica local e que se podem pagar os impostos autárquicos em moeda local. As economias solidárias não precisam de grandes infraestruturas nem de grandes recursos, basicamente recursos humanos. E como é um trabalho comunitário, no nosso caso, nós fazíamos, as economias solidárias estão muito vinculadas ao trabalho de educação popular que nós fazíamos com a comunidade. E tínhamos uma pequena equipa local, ali. Aliás, chegou a ser uma equipa bastante grande, de 7 pessoas, para aquela dimensão é bastante grande. Mas o Estado português deixou de pagar o que nos devia. E sendo assim, nós tendo dívidas trabalhistas, tivemos que fechar a nossa casa. Portanto, pararmos as nossas atividades, porque isto necessita de trabalho comunitário. Portanto, isto é alimentado também assim. Portanto, o trabalho voluntário só, no nosso caso, não conseguimos que se fosse suficientemente sustentável, porque, por exemplo, armazenar coisas. A nossa mercearia tinha que armazenar coisas. Não havendo uma equipa lá local,
torna-se mais difícil e, portanto, neste momento não é possível visitar exatamente por isso. Quando o Estado português nos pagar o que deve e nós pudermos pagar os salários em atraso e reativar o trabalho comunitário, se é que vamos conseguir, teremos muito gosto em vos receber. Eu queria fazer uma observação. Há tendência para pensar, quando falamos na economia solidária e nestes mercados de trocas com recurso à moeda social, etc., que faz toda a diferença ter uma moeda ou não, se fica por outros 500, não estamos a querer voltar ao primitivo, não queremos estar a voltar atrás, nós estamos a querer andar para a frente. Portanto, não estamos a querer replicar o que foi a troca direta quando estávamos todos ainda a viver na Idade da Pedra. Atenção! Nem queremos isso, nem queremos dizer que vamos mudar o regime económico de tal maneira que o capitalismo passou à história. Pode ser que sim, que ajude. Que tem um fator transformativo? Sim. Claro, que rompe o paradigma do lucro como central na economia e passa a ser a pessoa e o bem-estar de todos que passa a estar no centro? Sim. Isso que é a ruptura com o capitalismo? Goste-se ou não se goste. A abundância aqui é em várias dimensões. Porque uma economia destas não tem uma particularidade logo inicial. Vai buscar todos os recursos, mesmo aqueles impensáveis que uma comunidade tem. E os recursos não são só bens, nem produtos, são, por exemplo, ideias, a criatividade, as tecnologias de transformação de coisas que nós já perdemos e pensamos que já não valem nada. Vocês já repararam que se fizessem os vossos currículos sem ser com pendor académico, quantas coisas vocês sabem de fazer que não estão no currículo? São recursos ou não são recursos? São recursos. São recursos sociais, são recursos que estão na comunidade. E, portanto, a abundância é porque nós vamos buscar, eu digo sempre que a economia da abundância é como é a estratégia do piquenique, da excursão. Nós levamos relativamente pouco, juntamos tudo num grande piquenique, comemos todos muito bem e não levamos para casa. A pessoa vai em igualdade, quer dizer, sente-se digna. Eu tenho isto para trocar. Toda a gente tem alguma coisa para trocar. Portanto, aqui a pobreza é outra coisa. Há um autor que eu gosto muito e que vos aconselho, se quiserem... Amartya Sen. Foi há pouco tempo, ela teve um doutoramento honoris causa aqui em Coimbra. É indiano e tem escrito muito sobre economia, desenvolvimento, etc. Ele fala... Foi prémio Nobel, Exatamente. Acho que vale a pena dizer. E ele tem um conceito de desenvolvimento que eu acho maravilhoso, claro que eu estou a simplificar muito, que é desabrochar, a capacidade de desabrochar. A abundância tem a ver com isto, com o reconhecimento da multiplicidade de abundantes competências, produtos e bens que nós somos capazes de trocar, a abundância da dignidade que isto promove, a abundância de conhecimentos que estão aqui e que podem ser utilizados, a abundância da solidariedade, porque não conheço solidariedade que não seja recíproca, vocês se calhar conhecem, porque precisaram de pôr recíproca à frente de solidariedade. Mas para mim, solidariedade, a abundância da solidariedade naquele sentido que eu não me valho a mim própria, não me basto a mim própria. E, portanto, o meu bem-estar está sempre vinculado com o bem-estar da comunidade. E a comunidade aqui pode ser família, mais ou menos alargada, a minha turma, o meu grupo, enfim. E, portanto, esta ideia de que a nossa pessoa individual e o nosso bem-estar o problema é meu, esse problema é meu, é muito relativo.